Bom, pessoal, nosso exercício 9 da PUC do Paraná, ele fala que um termômetro foi construído de tal modo que 0 graus Celsius e 100 graus Celsius da escala Celsius corresponde a menos 5 graus Y e 105 graus Y, respectivamente. Qual a temperatura de mesmo valor numérico nessas duas escalas? Então, bom, ele está falando aqui que a gente vai ter uma temperatura tanto na escala Celsius como na escala graus Y, que elas vão ser iguais. E eu vou chamar essa temperatura que são iguais nas duas escalas como sendo uma temperatura genérica X, tá bom? Então vamos lá. O que ele disse foi o seguinte, ó, eu vou ter a escala graus Celsius e a minha escala grau Y, de modo que eu vou ter dois pontos conhecidos aqui. E esses pontos conhecidos eles vão ser importantes para a continuidade do nosso exercício. Eu vou chamar o ponto aqui de 1 como sendo o ponto de fusão, né, do gelo. E esse ponto aqui de 2 como sendo o ponto de ebulição da água, tá? Então, aqui em Celsius eu já sei que a água, a fusão do gelo vai ocorrer em 0 e a ebulição da água em 100, tá? E aí olha o que ele fala aqui, ó, de tal modo que menos 5 e 105, na verdade, corresponde a esses dois pontos, ou seja, 0 na escala grau Y corresponde a menos 5 e 100 na escala grau Y aqui, né, 100 graus Celsius em Y, corresponde a 105. Ele quer saber qual que é essa temperatura que tem igual valor numérico. Bom, eu comentei em exercícios anteriores, aí, até no nosso e-book, o e-book que já vamos deixar o link aqui também em algum lugar aqui do vídeo, na descrição, enfim, para vocês estarem acessando. O que acontece, né? Quando a gente tem uma temperatura genérica em duas escalas, por exemplo, aqui, qual a temperatura de mesmo valor em graus Celsius e grau Y? Eu chamei de X. Aonde que está o meu X aqui? Ele está aqui no meio, nas duas escalas? Não sei, eu não sei quanto vale o meu X, né? Aonde que está o meu X? O meu X está aqui embaixo, nas duas escalas? Não sei também, né? Por quê? Porque eu não conheço quanto vale essa temperatura. Então, assim, quando a gente não conhece a temperatura, eu não gosto muito de ficar usando as escalas termométricas. Dependendo do raciocínio que você faz, às vezes você coloca o seu X aqui e o X aqui embaixo. Não sei, não dá para saber a posição dele aqui porque a gente simplesmente não conhece essa temperatura. Então, nesse tipo de exercício eu gosto de partir direto para a nossa equação de reta, resolver esse exercício por meio da equação da reta, porque ela, independente da posição dos meus pontos aqui onde eles estiverem na escala, na reta, ele vai aparecer naturalmente, tá? Então é isso que a gente vai fazer, vamos resolver por equação de reta de uma vez, porque a equação da reta, ela sempre vai nos dar a informação correta aí. Então a equação da reta, se a gente lembrar lá, é y menos y0, coeficiente angular da reta é x menos x0, tá? E aqui eu vou querer fazer o meu desenho da seguinte forma. Eu tenho aqui o meu eixo x e aqui eu tenho o meu eixo y. Eu vou querer que em x fique as minhas temperaturas em graus Celsius. Em y, as minhas temperaturas em grau y, né? Bem intuitivo aí. Eu poderia mudar, né? Graus Celsius ficar em y e graus y ficar em x? Poderia, mas como sou eu que escolho, né? Você pode escolher também. Faça a escolha que você mais gostar, né? Por exemplo, eu peguei aleatoriamente que graus Celsius ficaria em x. Poderia ser o inverso também. Essa parte da resolução do exercício fica a nosso critério, a gente que escolhe. Então, bom, como em y eu disse que as temperaturas em graus y que ficariam aqui, então eu vou colocar aqui uma temperatura grau y. Menos y0 é igual ao nosso coeficiente angular. Quem ia ficar em x, eu falei que as temperaturas em graus Celsius menos x0, tá bom? Então aqui a gente precisa descobrir quem que é x0 e y0. Bom, vocês concordam que aqui a gente vai chegar numa reta que reúne, né, que nos mostra, dado uma temperatura em uma escala, quem que vai ser a temperatura em outra. Então, bom, quem que é esse meu x0 e y0? É qualquer ponto que esteja presente aqui na minha reta, tá bom? E a gente, no caso, por falta de um, a gente já tem dois pontos, né? A gente tem o ponto 1, que é o meu ponto 0 aqui, com o meu ponto menos 5 aqui, e o meu ponto 2, que é 100 aqui em graus Celsius, que está correspondendo a 105. Na verdade, aqui não é 100, né? Aqui é 105. 105 na escala Y aqui.
Então eu posso pegar quaisquer um desses dois pontos como sendo meu x0 e y0. Eu, por exemplo, vou pegar esse ponto aqui, ó, como sendo meu x0 e y0. Então eu vou dizer o quê? Que o meu x0 e y0 vai ser quem? Quem que está em x? É o grau Celsius, né? Então eu coloco primeiramente o meu ponto em graus Celsius, que é 0. E o meu y0, e y está os graus y, vai ser menos 5. Eu poderia ter pego o ponto 100 e 105 aqui como x0 e y0? Poderia, mas eu gosto sempre de valores que apareçam 0 aqui, porque facilita as contas, você já vai ver que realmente facilita. Então, como que a gente vai ficar aqui na equação da reta? Temperaturas em graus y, menos o y0, quem que é y0? Aqui, né? Menos 5, então menos 5. É igual ao nosso m, que a gente já fala dele, temperaturas em graus Celsius, menos o nosso x0. Quem que é o x0? É 0 aqui, né? Então, 0. Legal, agora só falta a gente descobrir quem que é o nosso m, né? Então, m, ele sempre vai ser dado por ΔY sobre ΔX. Só que quem é y e x na nossa equação, né? Delta y está os nossos graus y aqui, então é grau y. E em x, o nosso graus Celsius aqui. Então eu vou pegar o meu grau y2 menos o grau y1 e dividir por meu grau Celsius 2 menos o meu grau Celsius 1, tá? Quem que é 2 em 1 nesse caso? Bom, o meu grau y no ponto 2 e o grau Celsius no ponto 2 e no ponto 1, né? Só veio fazer as comparações. Então, graus y em 2 vai ser 105, menos grau y em 1, 5, dividido por grau Celsius em 2, que vai ser 100, menos 0, né? Então, isso daqui vai ser 110 sobre 100, que dá 1,1. Então, finalmente, a gente chega na nossa equação da reta aqui, que vai ser o quê? Graus y mais 5 é igual a 1,1 temperaturas em graus Celsius. Só que aqui ele quer o quê? A temperatura de mesmo valor nas duas escalas. Eu chamei ela genericamente de x, né? Então, x mais 5 é igual a 1,1 x. 0,1 x, né? Eu passo esse x para esse lado, vai ficar 1,1 menos x. 1,1x menos x vai dar 0,1x, isso é igual a 5. X é igual a 5 dividido por 0,1 ou 50 dividido por 1, é a mesma coisa. Isso vai dar 50, resultando na nossa alternativa C, né? Então, isso daqui deu 50 graus X, que é igual a 50 graus Celsius. Isso quer dizer o quê? Que existe um ponto aqui, e esse ponto na nossa reta vai dar o valor de 50 graus Celsius, e esse mesmo ponto vai dar o valor aqui de 50 graus Y, né? Basicamente é essa a questão. A gente, nesse caso, resolveu por equação de reta. Por quê? Porque a gente não sabia em que ponto esse valor x adotado estava na escala, né? Então, para não perder tempo, para não correr o risco de fazer a equação errada aqui usando essas escalas termométricas, a gente parte direto para a equação da reta, que ela sempre dá certo, tá bom? Então, a alternativa C, 50 graus, é a resposta do exercício.